Amém. Glória a Deus. Quer pôr aqui? Já desligou? Não? Tá bom. Obrigado. Glória a Deus. É muito bom poder adorar o nome de Jesus com vocês. Eu peço a Ele que Ele tenha misericórdia de nós e nos responda de uma maneira favorável cada prece que fizemos hoje, em especial por saúde. Seja a bondade dele vista nas respostas das nossas preces. Pessoal, primeiro domingo de junho. Põe para mim aí, Carolzinha, a vida e partilha, por favor, lá para quem está em casa também. Esse é o tema nosso do ano, vida e partilha, a esperança do Evangelho sendo espalhada pelo caminho através de nós. Nos meses de janeiro e fevereiro, a temática é livre em função até mesmo das férias. Iniciamos o nosso tema em março e abril, falamos da missão de Deus. No mês de maio, mês do nosso aniversário, tivemos uma pausa para celebração. E agora, junho e julho, vamos falar da missão do povo de Deus. Esses dois temas são baseados em dois livros de um teólogo contemporâneo que chama Christopher Wright. Ele é uma das palavras sobre missionalidade mais importantes do mundo. Ele tem um livro muito lindo que chama A Missão de Deus e outro livro que chama A Missão do Povo de Deus. Então, nós estamos baseando as nossas reflexões dominicais neles. E a cada domingo nós vamos evoluir com um passo de fé, de teologia, de reflexão. E hoje caiu para mim para eu falar sobre a missão do povo de Deus, enquanto somos os enviados do Pai. É um versículo que todos nós conhecemos. Eu quero ler para vocês, João 20, 21. Eu quero ler para vocês. Depois você pode voltar com o aniversário, tá, Carolzinha? Não tem problema não. O João 20, 21, vocês assentados como estão, e nós vamos repetir a parte B dele. Mas diz assim a palavra do Senhor. Esse aí, Jesus ressurreto, ele está no meio do povo, antes da ascensão. Esse é um domingo da ascensão, né, pessoal? Nós estamos comemorando também, celebrando a ascensão de Jesus Cristo. Antes da ascensão, ele passa 40 dias com seus discípulos. E num determinado momento ele entra na sala onde eles estão e fala assim: paz seja com vocês. E ele diz uma palavra importantíssima. Ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ó Deus, aplica esse texto na minha vida, nas nossas vidas, em o nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Pessoal, aproveitando a ascensão, lembra que nós temos a história da redenção, ela é baseada em 4 eventos importantes, que é a morte, a ressurreição, a ascensão e o Pentecostes domingo que vem. E isso é de extrema importância, porque ali a redenção, ela tem o seu plano concretizado. Então, a ascensão é muito importante. Muitas igrejas, muitos lugares, as pessoas esquecem da ascensão. A ascensão, na verdade, são 40 dias depois do domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, dá na quinta-feira. E a igreja tende a comemorar no próximo domingo. São 40 dias que Jesus, depois de ressurreto, passa com seus discípulos, é visto por muitos, e o testemunho dele, da ressurreição dele, é algo incontestável. E depois desses 40 dias, ele está com seus discípulos e ele é elevado às alturas de uma maneira sobrenatural. Ele é abduzido por Deus e é levado ao trono de Deus. E isso está narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É lindo. E ele precisa voltar, porque ele vai para o lugar onde ele está sendo glorificado. Jesus hoje está sentado à direita do Pai, de onde governa o universo. Esse é Jesus. Domingo passado,
foi muito contundente a palavra do presbítero Alessandro em falar que ele é quem é a pessoa de Jesus, o Criador de todas as coisas. E ele veio, se fez carne, se fez um de nós, e no momento oportuno ele subiu, e ele avisou: eu estou indo, e vocês estão me vendo ir. O anjo vai falar isso com os discípulos. Vocês estão vendo de onde? Ele vai voltar de onde ele está indo. Ele foi para lá, mas de lá ele vai voltar. E aí a redenção vai ser de uma vez por todas na história resolvida, concretizada. Mas eu só preciso dizer para você o seguinte: ele continua governando e intercede por nós. Só mostra em Romanos 8:34. É um texto muito, muito bonito. Jesus, ele fala assim, Paulo está falando assim: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e antes que ressuscitou. E ele está à direita de Deus, quando ele foi assunto aos céus, e também intercede por nós. Esse é o trabalho que ele está fazendo. Ele está lá governando o universo e intercedendo por nós. Então, esses 40 dias, nós não temos muitos relatos do que Jesus fez, dos milagres ou algumas coisas. Mas uma das coisas que ele deixou muito claro foi essa fala: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês da mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Esse verso é o coração da teologia missional. É a base da missão da igreja de Jesus Cristo. É a base da missão de Deus. Jesus envia. E agora ele fala assim, Deus envia Jesus e agora Jesus envia o seu povo. É como se Jesus estivesse dizendo assim para os seus discípulos: aqui, pessoal, eu estou indo para o céu, eu estou indo assunto aos céus, eu vou ficar à direita do Pai, vou continuar governando o universo, intercedendo por vocês, mas agora em diante é com vocês. De agora em diante, vocês vão cumprir a missão que eu tenho cumprido a mandato do meu Pai. Pegou? Vocês agora que são os meus enviados. E ele fala assim: esse é o plano, eu não tenho outro plano. Esse é o plano, vocês vão encerrar a obra de redenção, sendo os meus embaixadores, sendo os meus representantes nessa terra. Aí eu citei o Christopher Wright, e ele diz no livro dele lá, que a missão não é um apêndice da igreja. A igreja existe por causa da missão de Deus. E nós somos o povo enviado. E ele fala assim, e agora eu vou ler o texto que eu transcrevi. Não é tanto que Deus tenha uma missão para a sua igreja no mundo, mas é que Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. Então nós existimos para cumprir a missão de Deus. Nós somos o povo que foi chamado para ir. Ou seja, nós não somos o povo que fomos chamados para frequentar culto e reunião religiosa. Não, nós somos chamados para receber poder para ir. E ele deu poder para nós. E eu vou citar o texto lá de Atos 1 daqui a pouco. Esse texto da ascensão de Jesus. Eu sou a pessoa enviada. Você é a pessoa enviada. Nós somos povo enviado para participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Pegou o privilégio que você tem? O nosso campo missionário não é apenas lá nos confins da terra. Lembra que Jesus falou: façam discípulos de todas as nações, evangelizem. Comecem em Jerusalém, na Judéia, vão a Samaria e vão até os confins do mundo. E ali Jesus está falando não só geográfico, mas também étnico. Jerusalém, judeu, nós estamos na Judéia, o judeu, Samaria, o meio judeu, e o gentio. E a palavra gentio é aquele que não conhece Deus, que precisa de ouvir sobre Deus. Não é que nós somos chamados para ir somente nos confins da terra, mas é especialmente para trabalhar na nossa Jerusalém, onde nós estamos, no nosso círculo menor, onde você vive, onde eu vivo. Aqui mesmo onde estamos, na nossa rua, na nossa vizinhança, lá no nosso prédio, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa cidade. Ele falou para você ir aí, onde você está. Um detalhe
lindo é que Jesus fala assim, eu estou enviando vocês igualzinho meu pai me enviou. Que trem legal. Aí ele fala assim, vocês estão entendendo? Eu perguntaria assim, mas como é que seu pai te enviou? Eu quero tentar responder com vocês. Se Jesus fala assim, eu estou enviando vocês igualzinho meu pai enviou, eu preciso entender como é que o pai dele enviou Jesus a esse mundo. Ele enviou para servir, para amar, para curar, para libertar, para anunciar o reino, levar a boa nova de salvação, servindo ao ponto de morrer por nós e ressuscitar, para dar-nos a vida eterna com Ele. Não, ele não foi enviado um projeto político, religioso, triunfalista, que vai resolver o problema de todo mundo de uma vez por todas. Ele foi enviado para uma missão que ele precisou ser obediente e humilde. Essa missão é prática, ela é relacional e sacrificial. Eu tenho que pagar preço. Ninguém serve a Deus sem pagar preço. Você tem que desgastar a sua vida ou gastá-la vivendo para levar as boas obras, como Jesus fez. É assim que eu preciso viver, estando lá onde Ele me pôs e deixando Ele agir na minha vida para que eu seja a pessoa dele onde é que eu vá. Jesus, pensa comigo, gente, como que Jesus fez? Ele se aproximou dos leprosos, tocou os leprosos. Ele se aproximou dos marginalizados, acolheu os marginalizados. Aqui, ele almoçou com o pecador. Hoje mesmo eu vou comer com você. Falou isso para mais de uma pessoa, mas esteve com gente que a sociedade não queria que andar com elas. O Zaqueu é um caso desse que eu citei agora. Hoje me desce, Zaqueu, que eu vou posar com você na sua casa. Ele confrontou o pecado com amor e verdade. Quantas vezes ele fez isso? Ele abraçou e tocou as crianças. E hoje ele está dizendo para mim e para você, aqui, ó, para mim. Hoje ele está dizendo para mim e para você, assim como o Pai me enviou, eu envio você. Para fazer a mesma coisa que ele fez. Nós somos enviados para o mundo, simplesmente estando lá. Eu só preciso estar lá. Simplesmente isso. O nosso envio carrega o DNA do envio de Jesus. Que é o envio de ir lá e acolher, servir, amar, mostrar o reino e dizer que há sim salvação na pessoa de Jesus Cristo. Aqui nós não somos enviados como patrões, chefes, pessoas que mandam. Não, nós somos enviados como servos, como Jesus foi. Nós somos enviados não como os donos da verdade, mas como testemunhas da graça bendita que um dia nos alcançou. Nós não somos enviados como juízes do mundo, mas como mensageiros da reconciliação. E eu digo isso com vocês com frequência. Essa frase não é minha, mas eu repito muitas vezes. A reconciliação é a obra de Deus para nós. O trabalho de Deus, o business de Deus é reconciliação. Então, se Deus envia Jesus para o mundo, e Jesus fala assim, agora eu envio vocês também para o mundo, eu preciso pelo menos entender que esse envio é relacional, encarnacional. Eu tenho que viver isso lá onde eu estou. A missão que nos foi dada, que eu digo que é encarnacional, ela é próxima, é envolvida com a dor, com a realidade das pessoas, aqui onde estamos, em todos os lugares que fomos. Você viu aí que a sua tag desse domingo é essa frase aí, a nossa missão é encarnacional, próxima, envolvida com a dor e a realidade das pessoas, aqui onde estamos, em todos os lugares que formos. Vocês recebem essa tag todo domingo que entram aqui. E essa tag é para lembrar você de que nós estamos falando.
Prega ela lá no seu computador na semana, põe no espelho para você olhar antes de sair. Pensa sobre isso. Porque o mundo não precisa de um cristianismo religioso, arrogante e muitas vezes distante das pessoas. Mas o mundo precisa de cristãos que de fato vivem como Jesus viveu, de forma amorosa, acessível, acolhedora, humilde, autêntica e verdadeira. Eu tenho dito muitas vezes, nós temos repetido desse púlpito aqui muitas vezes, o evangelho é predominantemente encarnacional, não é de conversa, é de compartilhar vida. A temática nossa é vida e partilha, é porque enquanto eu vou, eu partilho, eu compartilho, eu distribuo. Eu e você devemos viver nos empatizando com a dor do outro, mesmo que seja a quilômetros de distância. De vez em quando a gente recebe algumas notícias que nos chocam, de dor e sofrimento em alguns continentes, em especial do continente africano. Temos tendo que lidar com guerras e mais guerras por aí, e que também muitas vezes a gente sofre com isso. E eu preciso entender que mesmo a quilômetros de distância, eu preciso ter misericórdia daquele que sofre. Eu preciso ter compaixão daquele que sofre. Se você não está nem aí para a dor do outro, você não foi tocado pelo o braço, a mão de Jesus Cristo. Eu preciso entender que quando o outro sofre, o amor encarnacional é esse que eu vou lá e mostro que tem sim salvação em Cristo Jesus. Se eu não posso ir lá no continente africano, lá na Ásia, onde quer que for que tem sofrimento, eu posso orar pelo menos. E orar com verdade, sinceridade, com compaixão, assumindo a dor do outro. Mas a gente também tem gente muito próxima da gente que sofre. E quantas vezes nós somos insensíveis. Jesus conta a parábola do bom samaritano, e um judeu é assaltado por judeus, gente da sua raça, é deixado ao largo, e passa um inimigo daquele sujeito caído no chão, um desprezado. Se o samaritano matasse aquele judeu, acabasse de matar aquele judeu, ele não seria penalizado como um criminoso, porque os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. Jesus conta a parábola para mexer com o judeu. Um judeu ataca outro judeu e um inimigo vai lá e resgata. Se eu não... E durante o processo, Jesus ainda belisca, ele belisca bem beliscado os líderes religiosos, porque ele fala assim, passam dois líderes religiosos e olham para o outro lado e lá, não quero ver, e passam de largo. O samaritano vai e para. Aqui nós somos esses que passam de largo, infelizmente. Você precisa pôr a mão na sua consciência e ver quantas vezes você passa de largo da dor e do sofrimento do outro bem próximo a você. Eu preciso me implicar com a dor e com a mazela do outro. Tem que mexer comigo. Foi para isso que ele nos chamou. Imagina o impacto da sua vida, da minha vida, se nós assumíssemos esse chamado. Ser presença viva do Jesus vivo lá no seu condomínio, no seu ambiente de trabalho, nas suas conversas na escola, nas reuniões de sua família, não apenas falando de Jesus teorético, na teoria, mas vivendo Jesus onde é que ele te pôs, sendo de fato um cristão. A ascensão que celebramos nesse domingo só nos confirma que a missão continua. Ela não acabou. A ascensão diz que a missão continua agora por mim e por você. Por nós. Esse é o relato do Atos 1. E é interessante, abre para mim o Carolzinho, eu não sei qual versículo que está aqui. Talvez seja logo no início aí. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Põe esse versículo aí para mim.
É isso aí, ó, versículo 6, 1:6. Senhor, é agora que o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus podia falar assim, sim ou não. Ele dá uma resposta sensacional. Ele fala assim, o que eu vou dizer para vocês é que não importa essa data. Ele fala assim, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai, por Ele mesmo, estabeleceu de sua própria autoridade. Mas olha só o verso 8. Vamos ler juntos? 1, 2 e vamos lá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em outras palavras, o que Jesus falou foi o seguinte, eu não vou dar resposta para vocês, mas eu quero dizer que vocês vão receber poder. E o poder não é para vocês, para o umbigo de vocês. O poder é para que as pessoas conheçam quem eu sou, quem Deus é, e o plano de Deus, a missão de Deus para resgatar essa autoridade. O que importa, Jesus está falando para eles, o que importa é que vocês agora têm uma missão. Vocês agora têm que fazer tudo novo. No contexto onde vocês vivem, cada um vai seguir o seu caminho. E cada um deve ser um Cristo, um espelhar de Cristo onde quer que vá. A ascensão de Jesus não é um encerramento da história, é na verdade a inauguração de uma nova fase que eu e você agora estamos envolvidos. É eu e você chamados. Jesus sobe, mas o Espírito desce na semana seguinte. Ele manda ficar lá em Jerusalém, porque eles vão receber poder. Jesus volta para os céus, mas a igreja avança. E a porta do inferno não prevalece contra o avanço da igreja. Jesus hoje está no trono e governando o mundo, o universo, intercedendo por nós. Mas nós estamos aqui como seus servos obedientes e fiéis, para cumprir a missão que Ele te chamou e me chamou. Nesse livro de Christopher Wright, ele fala a missão do povo de Deus. Ele fala assim, que Deus escolheu desde o Antigo Testamento um povo para ser luz, um povo que fosse sacerdote em nome dele. Ele escolheu Israel não para que Israel fosse escondido, que ninguém visse Israel, ao contrário, ele chamou Israel para ser uma nação sacerdotal. Abre lá para mim, Carol, Êxodo 19, os versos 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se vocês me obedecerem de maneira fiel e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você vai dizer aos israelitas. Vocês vão abençoar o mundo. A igreja agora recebe a mesma missão de abençoar o mundo. A igreja agora continua com a mesma vocação. Nós somos o povo da missão, nós somos o povo do caminho. Essa palavra, né, Igreja Presbiteriana Missional do Caminho, como somos chamados, os primeiros cristãos, eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Aqueles que vão, aqueles que continuam a missão. Aqueles que entenderam a ascensão, que Jesus foi, mas agora é comigo. E eu recebo o poder pela descida do Espírito Santo e vou fazer a obra até que Ele volte, que foi a sua palavra. O que significa na prática? É que eu não estou aqui, você não está aqui para esperar o céu chegar só. Ou, você não está aqui esperando o céu chegar só não aí. Nós estamos aqui para trabalhar para o mundo melhor, mais parecido com Jesus. Porque onde você for levar Jesus, o mundo vai ser mais parecido com Ele. Nós somos testemunhas desse Cristo vivo. E isso precisa manifestar em tudo que nós fazemos, na forma como eu trato as pessoas, e em especial aqueles que estão mais próximos de mim. Como eu trato a minha esposa, como você trata o seu marido, como você trata o seu pai, como você trata a sua mãe, como você trata os seus filhos, como você trata os seus vizinhos, como você trata o seu colega de trabalho, o seu subordinado. Tem que alterar, porque senão você não traz o caráter de Cristo.
Você precisa também manifestar Cristo na forma que você usa o seu tempo. Quantas vezes desgastado com as pequenas coisas que parecem sem fim. O tempo no celular, o tempo nas mídias sociais, esse tempo tem devorado vidas. Eu não estou brincando. Faço aqui sempre o apelo. Você vem para a casa do Senhor, você vem adorar o Senhor, põe seu telefone no bolso. Você tem uma prioridade, adorar a Deus. E você na sua casa, eu tenho recebido queixas e mais queixas de pessoas que falam: o meu marido só vive no celular, a minha esposa só vive no celular, os meus filhos só vivem no celular. Eu ainda não ouvi dos meus pais só vivem no celular, mas com certeza é a mesma queixa. Pensa sobre isso, em como você gasta o seu tempo, como você gasta o seu dinheiro. Porque é muito fácil gastar o dinheiro com as coisas que interessam o meu umbigo. Casas, carros, roupas e etc. E esqueço que o dinheiro precisa também achar lugar no reino de Deus. Na mesma proporção. O tripé da boa administração financeira é: ganhe o máximo que você puder. Guarde o máximo que você puder. E oferte o máximo que você puder. Pense sobre isso. Eu com Jesus, eu preciso saber como é que eu gasto, sobre a influência que eu tenho sobre as pessoas. Todos nós temos influência sobre alguém. Como é que você tem gasto essa sua influência? Será que tem sido para o bem? Ou você continua fofocando igual os outros fofocam? Do seu colega de trabalho, da sua tia chata. Sempre todo tem uma tia chata, né? Essas coisas. Será como é que você tem usado a sua influência? A missão continua comigo e com você, ou presta atenção, é com a gente agora, e é onde Deus te colocou, ali onde Ele te pôs, Ele tem uma missão para você. E aqui, presta atenção, Deus não comete erros geográficos. Você não mora onde mora por acaso. Você não trabalha onde trabalha por acaso. Você não estuda onde estuda por acidente. Você não nasceu nessa família, sem um propósito. Deus te plantou aí, como semente do reino, para que as pessoas vejam Jesus em você. Será que tem visto Jesus em você? Jeremias 29, eu não vou abrir não, tá, Carolzinha? Os versículos de 4 a 7, eu já preguei sobre isso há um tempo atrás. Eu usei esse termo. E põe lá. Eu vou ler sim. Jeremias 29, de 4 a 7. Põe para mim. Porque é muito lindo. O povo de Israel estava exilado na Babilônia. Foram levados à força. A atitude esperada era uma atitude de revolta. Aí Deus fala assim, o Senhor dos Exércitos fala com eles, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei para a Babilônia. Porque a justiça de Deus é feita também. Deus é graça, misericórdia, amor e perdão e justiça. Consequências de más decisões serão colhidas. E ele fala assim, eu pus vocês aí nesse exílio, vocês vão fazer uma coisa, construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se aí, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, eu os pus aí na Babilônia, e orem a mim em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Para de murmurar, de reclamar. Vai viver o reino com toda a integridade. Ore por onde você está, pela família que você tem, pelo trabalho que Deus te deu. Faça com que
mesmo no exílio. E nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, foi o que o apóstolo Pedro diz, lá em Pedro 2,11, 1 de Pedro 2,11. Ele fala assim, põe lá para mim, saibam que vocês, 1 de Pedro, amados, insisto que como vocês são estrangeiros, vocês não estão nesse lugar aqui, isso não é terra de vocês não, vocês são peregrinos nesse mundo. E ele ainda pede, eu peço que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês, mas ele fala assim, vocês são peregrinos e estrangeiros, como Israel foi lá na Babilônia. Hoje nós estamos vivendo aqui, esperando a nossa terra natal, né? Porque a nossa terra natal, eu nasci em Jesus, eu vou esperar a terra nova, enquanto ele vai voltar e fazer isso acontecer. Enquanto eu espero, eu continuo no exílio. Eu sou um exilado. Você é uma exilada. E eu sou chamada para abençoar o lugar onde eu estou. Você foi chamada, minha querida, para ser bênção onde Deus te pôs. Mesmo longe da nossa terra amada. A nossa Canaã celestial. A nossa Jerusalém do céu. Mesmo longe, a missão continua. E onde há povo de Deus, ali há esperança. Ali há sal. Ali a luz, ali lá a alegria. Isso é para nós. O povo de Israel viveu esse chamado e nós temos que viver esse chamado nesse planetinha. E aqui, você não precisa ficar, como é que eu vou fazer isso? Não. Você não precisa esperar uma grande oportunidade para mostrar Jesus. Não, é no dia a dia seu. É no despertar, um bom dia, um beijo, um abraço. É um aceno. É para o porteiro, como vai o senhor, saiba o nome dele. A faxineira, aprenda o nome dela. Você não precisa buscar uma grande oportunidade. A oportunidade está aí, basta olhar ao seu redor. Vê quem está sofrendo perto de você, senhor? Quem precisa de uma palavra de encorajamento? Quantas pessoas estão solitárias? Os doentes e enfermos, como falamos aqui. Quem está perdido nessa escuridão, sem saber para onde vai, é o seu trabalho falar que há sim salvação e esperança em Cristo Jesus. Você precisa, olha para mim, olha o que eu vou falar. Você precisa ser a resposta de Deus para essas pessoas. Missão é estar atento à dor e à necessidade daqueles que estão ao nosso redor e mais, responder com o amor de Deus de forma prática. É visitar o vizinho idoso ou alguém que está no hospital. Você vai ter que tirar o seu tempo do seu lazer, talvez, para poder servir. É ouvir com paciência e empatia. Puxa vida, ouvir com paciência e empatia. De verdade, ouvir e oferecer o seu ombro, o seu ouvido amigo. É convidar alguém para um café, para um bate-papo, para saber como é que está. É oferecer, como eu já disse, oração. Não, falei o ombro amigo, né? Mas eu quero também oferecer uma oração. Posso orar por você? E um ombro amigo ao necessitado e ao cansado. É dar uma carona com um sorriso largo e um coração generoso e um espírito voluntário. Eu falei de carona, que é hoje tão difícil para nós falar em carona. Mas eu fico pensando quantas pessoas precisam de uma carona. Na vida, né? Enfim, você pode e deve ser a resposta de Deus na vida das pessoas ao seu redor. Você, hoje, agora. E eu vou dizer para você, é imperativo, se você é cristão e vive a missão de Deus, é imperativo revelar o amor desse Deus com gestos concretos. Senão a sua fé não tem valor. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 de Paulo aos Coríntios 5, 17 a 20. Paulo nos lembra de quem somos. Ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, aqui, é o seu caso. É o meu caso. É nova criatura, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus,
e nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E não da intriga. E não às vezes você está vivendo o ministério da intriga, da conversa fiada. Não, ele deu o ministério da reconciliação. E falou assim, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. E Ele não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós. A mensagem da reconciliação. Você precisa pôr a mão na sua consciência. Você percebe que isso significa, esse texto que a gente acabou de ler? Eu preciso responder. Onde você chega, o reino tem que chegar com você. Onde você toca, Cristo pode tocar através de você. Onde você fala, a esperança pode ser proclamada por sua boca. Eu tenho que sair por aí espalhando a esperança do Evangelho. Isso tem a ver com vida e partilha. Ser cristão, e cantamos esse hino hoje, e eu falo assim, de vez em quando eu até mando, né? Que vou falar sobre alguma coisa, mas a Aline escolheu a canção quando diz assim que somos como que cartas vivas do reino. Cartas para o mundo. Isso quer dizer que nós temos que viver com ações que revelam a compaixão, a misericórdia, o amor, a graça de Deus onde quer que eu vá. E as pessoas vão ler você, só. Elas estão te lendo o tempo todo. Os meninos estão lendo vocês o tempo todo. E as pessoas aí fora vão ler você. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler na vida. Eu espero que seja a mensagem da reconciliação. Talvez você seja o único reflexo de Cristo que alguém verá. É comigo e com o seu. Agora é com a gente. Desde a ascensão até hoje, é comigo e com você. Aqui o mundo está cansado de discurso religioso. O mundo está cansado de conversas e mais conversas. Chega de discurso bonito. E a gente tem visto esse governo fazer isso, discursos bonitos e pouca prática. Eu espero que sua vida não seja assim também, refletindo isso. O mundo está sedento de ver Jesus, conhecer Jesus, tocar Jesus, o Jesus vivo, real e presente que você tem, que você carrega. Você é Deus andando nesse mundo, no seu mundinho. As nossas atitudes vão dizer de Jesus, eu peço isso, eu oro por isso. Talvez você fale assim, mas quem sou eu para ser embaixador de Cristo, que lemos um texto, né? Quem sou eu para ser essa pessoa que vai dizer do reino de Deus? Eu mesmo tenho cá meus próprios dilemas, meus próprios problemas. Aí eu quero dizer para você o seguinte. Uma pequena vela ilumina o quarto inteiro. Seja uma pequena vela. Não pense em ser um holofote. Seja aquilo que Deus te chamou para ser dentro da sua condição. Simples. Uma pequena vela pode mudar a história. Vou contar uma história da minha experiência no Exército Brasileiro. Nós estávamos lá e uma situação muito séria. E eu estava comandando um pelotão. É um grupo de combate, na verdade. E a gente sabia que o inimigo estava ali. A gente pegava a lanterna, fechava ela com fita crepe e com uma agulha no meio ficava a luz. Então a gente acendia, era um fachozinho de agulha. E a gente tinha o mapa, né, a carta, e a gente falava assim, o inimigo está ali. Eu olhava tudo escuro, uma escuridão no meio do mato. Escuridão, e eu falava assim, não, nós estamos aqui. Aí eu peguei 2 dos meus soldados e falei assim, que eram todos colegas de turma. Eu falei assim, você vai dar 100 passos nessa direção. Eu acho que o inimigo está ali, vai com muita cautela. E mandei os 2. E os 2 andando, 100 passos.
Eles vão andando, andando. E eu olhando na direção. Eu estava comandando o grupo. De repente eu vi um cara acendendo um cigarro lá do outro lado. A 30 metros da gente. O cara foi acender o cigarro. A luz dele iluminou tudo. Eu só vi os tiros. Pá, 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 pá. Mataram os dois caras, né? Festim, né, pessoal? Mas se fosse de verdade, tinha matado meus 2 homens. Porque eles estavam muito ali pertinho. Eu não vi. Uma pequena luz mostrou tudo. Isso foi trágico. Mas eu quero mostrar para você que a sua pequena luz pode mudar toda a história de alguém. Você pode mostrar Jesus para alguém e ter vida. Eu quero encerrar. Você é cristão. Você é um enviado de Deus. Saiba que você é a resposta de Deus para esse mundo ao seu redor. Ele conta com senso. Desde quando ele foi lá na ascensão. Sirva alguém, ore com alguém. Pense em alguém essa semana que você pode ajudar. Alguém que você até passou de largo e falou assim, eu vou voltar lá para resolver essa questão. Alguém que você machucou, magoou. Volta lá. Sirva intencionalmente pelo menos uma pessoa. Com ações práticas. Revelar de fato o evangelho para alguém na sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho. Decida viver a sua vida de forma visível, conhecida. A Virgínia que fala, né, que lá no hospital a gente tem que, ela fala que tem muito agente secreto de Deus, né? Os agentes secretos de Deus. Ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe que eu sou cristão. Eu fico escondido lá, tá? Para de ser agente secreto de Deus. Viva a sua fé de forma visível, mostre quem sou. Eu estava indo para o plantio essa semana, saindo com Juliane. E a Ju estava com a Bíblia dela, a Bíblia da Ju desse tamanho aqui assim. Aí eu saí no condomínio andando, porque eu ia pegar a carona com o Marco, com a Virgínia. Aí o meu vizinho saiu. Ele olhou para aquela Bíblia assim. Aí, uai, vocês vão, eu estou indo para um estudo bíblico. Aquele biblão, né? Não é comum, porque eu ando só com o celular. Aí eu falei assim, vai ter um estudo, vai ser aqui em casa um dia. Eu posso te chamar para vir? Claro, vou com alegria. Você precisa a alegria dele em eu falar para ele, em chamá-lo para ir para o plantio. A gente chama os plantios, os grupos pequenos, nós somos plantios. Comprometa-se com o seu chamado e o viva de forma visível, clara. E mais ainda, eu vou dizer mais, comprometa-se com a nossa querida Missional do Caminho. Tem alguns ministérios que estamos precisando de pessoas. Eu queria que você pensasse, conversasse comigo. Onde está precisando? Eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos. E eu decidi fazer o meu mestrado na área que no Brasil não tinha ninguém. Que era na área do aconselhamento cristão. Porque não tinha ninguém. Talvez não fosse a minha primeira opção. Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para abençoar o meu povo de volta, quando eu voltar. E fiz isso. Você talvez precise renunciar a alguma coisa. Por causa do reino, senhor. Talvez não seja a sua primeira opção. Aqui você precisa envolver com generosidade e alegria em servir o reino aqui nesse lugar. Jesus ascendeu o céu, está glorificado, mas Ele nos deixou aqui para continuar a obra dEle. E Ele nos enviou para honrar e glorificar o nome dEle. Foi Ele mesmo quem disse, eu estou enviando vocês igual meu Pai me fez comigo. Ele nos deu o seu Espírito, nos deu a sua palavra, nos deu a sua presença consoladora. E agora Ele diz assim, vamos pessoal, vamos só, sirvam, vivam como eu vivi. Mostrem para o mundo o meu amor. Bora lá? Vamos orar. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor também nos enviou. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixou, nem órfãos somos, porque o Senhor nos deu o teu Espírito. Agora, Senhor, dá-nos olhos sensíveis para enxergarmos a tua missão. Essa missão que o Senhor pôs diante de nós, onde nós estamos. Agora, dá mais do que olhos sensíveis, Senhor. Dá-nos mãos dispostas para servir. Dá-nos corações que amam como Tu amas. Que sejamos as Tuas testemunhas vivas do reino eterno do Senhor. Onde quer que o Senhor nos envie. E que o mundo veja em nós a Tua beleza. Que o mundo veja em nós o Teu grande amor leal. No nome de Jesus.
Amém. Amém.